Olá pessoal, histórias sobre lobisomem povoam a mente e o imaginário dos seres humanos há milhares e milhares de anos. Vários relatos de pessoas que afirmam ter ouvido barulhos de uivo de lobisomem, ataques de lobisomem, histórias sobre lobisomens atacando fazendas, lobisomens devorando e destroçando animais, lobisomem perseguindo pessoas, pessoas correndo de cachorros enormes na rua que ficam em pé e uivam para a lua. Histórias sobre vampiros é comum ser ouvidas no Brasil, no interior, na cidade, em estados, em outros países e, por que não dizer, em todo o globo terrestre. Isso quer dizer que a figura do lobisomem e do vampiro povoam a mente do ser humano há milhares e milhares de anos. Seria mentira? Seria verdade? Será que o ser humano inventou do nada a figura do lobisomem e do vampiro? Ou será que existe um pingo de verdade? Alguém presenciou esses seres? Ou será que essas criaturas demoníacas aparecem para afligir os seres humanos? Segundo a Bíblia, existem criaturas, seres espirituais terríveis que afligem os seres humanos com seus grilhões infernais. Por exemplo, diz a Bíblia que existe o quê? A seta que voa de dia, a peste que se propaga nas trevas, a mortandade que assola ao meio-dia, o terror noturno. Por exemplo, Jesus certa vez expulsou um homem endemoniado que vivia em Gadara, ou seja, o endemoniado de Gadareno, que ninguém conseguia detê-lo, prendia-o com correntes, com cordas, ele estourava, vivia em cemitérios, devorando restos mortais. E Jesus, ao aproximar-se dele, o demônio caiu por terra e disse: "Por que nos perturba?" Jesus, antes de expulsar este demônio, perguntou qual o seu nome, e o que ele disse? "O meu nome é Legião." Quer dizer que existe um demônio por nome Legião, que na verdade seria uma cadeia de centenas de demônios, e o maioral chama-se Legião, que seria o muitos. Segundo a Bíblia, existem anjos, querubins, serafins. A Bíblia cita dois anjos, o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Também cita o adversário de Deus, Satanás, também o diabo, Lúcifer, que poderiam ser um só ser unificado. Também na Bíblia tem citações sobre o monstro marinho, o Leviatã, uma criatura anomalesca e monstruosa que habita no seio dos oceanos, na mais profunda escuridão do abismo dos mares. Quem pegaria o Leviatã com o anzol ou com o arpão? Diz a Bíblia que existe essa criatura horripilante nos seios dos mares. Então por aí vemos que existem seres que não sejam perceptíveis aos olhos humanos, a não ser pessoas que têm a capacidade de ver o mundo espiritual e veriam esses seres que, segundo a Bíblia Sagrada, seriam principados e potestades do ar, ou seja, o príncipe da potestade do ar, dos poderes do ar. Segundo ela, Satanás e seus anjos habitariam não o fundo da terra e sim os ares. Então por aí vemos que existem criaturas que nem todos conseguem ver, mas não quer dizer que elas não existam. Por exemplo, quando eu me aventuro a tentar filmar a aparição de lobisomem, percebo que a vizinhança, nem todos ouvem o barulho. Nem todos têm a capacidade de ouvir o barulho, enquanto outros escutam e ficam assombrados em casa. Outros perto daqui não conseguem ouvir nada. Pela manhã não comentam nada, enquanto outros afirmam que viram, que ouviram algo passar. Então,
a figura do lobisomem e do vampiro poderiam ser seres espirituais que não se revelam a todo mundo. Será que é mentira? Será que é verdade? Será que o ser humano do nada inventou a figura do vampiro e do lobisomem por uma brincadeira? O que sabemos é que a figura do vampiro e do lobisomem, principalmente o lobisomem, está presente em várias culturas, em vários países, e em pleno século XXI, pasmem vocês, há relatos de aparição de lobisomem em vários países e, por que não dizer, de todo o globo terrestre. Neste vídeo eu gostaria de esclarecer algo e tirar uma dúvida que muitos me perguntam. Leonan, por que quando você filma o lobisomem na frente de sua casa, ele passa, você não joga algo nele ou dá um tiro nele? Pessoal, quando eu era criança, eu morava numa rua por nome Rua João Paulo II, Primeira Travessa. Hoje essa rua chama-se Rua Valdemir Teles. E existia uma criatura vindo da mata, passava pelo rio e passava por todo o nosso bairro e inclusive pela minha rua. Quando esta criatura vinha uivando, sempre em noite de lua cheia, e os cachorros da vizinhança ficavam acuando, nesta época eu dormia na rede, na minha sala, porque tínhamos poucas camas em casa, eu dormia na rede. E onde eu ficava era perto da janela. Quando este bicho passava pela rua uivando, um uivo terrível, os cachorros atrás, eu poderia muito bem abrir a janela e ver quem era. Porém, eu era criança, 10, 9 anos. E qual medo que eu tinha, pessoal? De abrir a janela, ver ele e ele da rua me ver e poderia me atacar ou me perseguir. Eu tinha um medo terrível dessa criatura, pessoal. Pela manhã só vi os relatos de cercas quebradas, portas arranhadas, cachorros e gatos mortos pelas ruas e as pessoas comentando: é um cachorro, é um porco, é um cachorro que fica em pé, é um porco escuro. E muita gente queria pegar esta criatura e nunca tiveram sucesso. Ele aparecia, ele desaparecia do nada, pessoal. Surgia na madrugada uivando e desaparecia. Então, finalmente, depois de grande, eu tentei perseguir esta criatura filmando suas aparições. E confesso a vocês que quando em noites de lua cheia, não todas, às vezes passam luas e ele não aparece. O que acontece? Quando estou em casa, que ouço os uivos dele ecoando pela noite, se o som vier aqui de trás, não tem outro caminho a não ser passar por aqui, pessoal. Muitas vezes lá por trás e muitas vezes em outras áreas, em outras ruas longe daqui. Porque aqui perto tem uma mata, tem um rio, tem um mangue grande. E lugares escuros e tenebrosos são lugares infestados por criaturas horripilantes, onde se fazem muitos trabalhos de magia negra, rituais macabros, e talvez atraiam esses seres trevosos, terríveis criaturas das trevas, os terríveis seres bestiais, como diz o meu amigo Marcelo Rodrigues. Então, o que acontece? Quando eu percebo que ele se aproxima e fatalmente passará por aqui na frente, o que eu faço? Instalo as câmeras, porém, eu não tenho a coragem de ficar vendo quem é, pessoal. A casa aqui é grande, eu me escondo em algum cômodo, deixo a câmera lá e depois é que eu pego as câmeras para ver as imagens, pessoal. Porque, como falei a vocês, é uma carga negativa, pesada. É um ser que com certeza não é de Deus. É uma criatura enviada, não da parte de Deus. É uma criatura enviada talvez do submundo, da escuridão, que
apavora a mente dos seres humanos, assombra os filhos dos homens, pessoal. É uma criatura enviada talvez pelo próprio demônio para assombrar os seres humanos, atacar animais, e sempre caminha na calada da noite, nas horas mortas da madrugada. Então, com certeza não é algo de Deus. Então, pessoal, é isso que eu faço. Eu coloco a câmera, sei que ele virá por aqui, e assim que ele se aproxima com seus barulhos terríveis, faz zoada, eu me escondo, pessoal. Porque já é arriscado eu tentar filmar ele e ver ele de frente. Contemplar os olhos dele. Fitar os olhos nele. Eu não tenho essa coragem. Só boto as câmeras e mais tarde ou pela manhã é que eu vou lá recolher as imagens e vejo aquilo que eu vi. Teve uma ocasião em que eu me atrevi, ousei ficar olhando para ele passar, pessoal. Coloquei as câmeras e fiquei observando. Começou o barulho, derrubando tudo. Quando ele se aproximou, pessoal, que eu olhei a câmera filmando, eu por trás não vi nada, só o barulho. Não passou nada na frente da grade. Eu até estranhei. E o som ficou passando para lá. Mas na minha frente eu não consegui ver nada. E depois nas câmeras, pasmem vocês, a imagem estava lá. Ele passou, as câmeras captaram ele, porém, na minha visão, desta vez, eu não vi nada. Então é algo misterioso, é algo tenebroso. É uma carga muito pesada, gente. Temos certeza que criaturas como estas não vêm da parte de Deus, pessoal. Então, gente, existem muitas coisas neste mundo que a gente não vê, mas que existem. Existem criaturas no reino espiritual e hierarquias demoníacas enviadas para destruir a vida dos seres humanos, porque o diabo tornou-se inimigo da alma do homem. Existem coisas que a gente não vê, mas que existem. Por exemplo, quando o anjo Gabriel aparecia a Maria e disse a ela que ela teria um filho por nome Jesus, o Filho de Deus, Maria conseguia ver o anjo Gabriel, porém, para José, ele só aparecia em sonhos. Por 2 vezes, diz a Bíblia que José dormia e sonhava com o anjo, dando instruções para ele, porém Maria tinha o dom de ver o anjo, cara a cara, face a face. Nem tudo que o ser humano acha que é mentira. Nem tudo que a gente acha que é verdade. Nem tudo que achamos que é mentira não quer dizer que não exista. Por exemplo, sentimos o vento, seus efeitos, mas não vemos o vento, nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim também são os seres vampiros e principalmente lobisomens. Os vampiros, eu creio que são uma raça de seres que consegue se camuflar, se esconder com mais facilidade, porque, segundo a lenda, os vampiros não podem caminhar durante a luz do dia. Eles seriam um morto-vivo que se esconde sempre durante o dia, mas que caminha durante a escuridão. Já os lobisomens seriam um homem que, vítima de uma maldição, durante o dia é um ser humano como qualquer um de nós, porém, à noite, durante a força da lua cheia, ele se transforma em uma criatura horripilante, metade lobo, metade homem, que vive perseguindo suas vítimas e os fracos de coração. Segundo a história, o lobisomem não é um ser imortal. É um homem que com certeza vive muito mais que o ser humano comum, porém ele é mortal. Já o vampiro, se não for decapitado ou estacado no seu coração, uma estaca, pode viver eternamente sugando o sangue de seres humanos, ou seja,
a força vital que dá vida ao ser humano, que seria o sangue. O sangue é a vida. E o segredo para o ser humano estar protegido é o que? Apegar-se com Deus. Porque tais bugigangas e apetrechos dos seres humanos não conseguirão livrar você tanto das mãos de Deus quanto da fúria do diabo. Porque Deus é o ser mais poderoso que existe. O único Deus digno de ser louvado, o Jeová, o Todo-Poderoso. O Criador do céu e da terra é Jeová, Deus, o Todo-Poderoso. Porém, existe aqui na terra principados e potestades da maldade que de alguma forma conseguiram burlar a lei de Deus. Deus não os destruiu. Estão por aí afora, pessoal. Então devemos nos apegar com Deus, clamar a Ele, pedir a Ele proteção para nos livrar do mal. Eu, por exemplo, pessoal, filmo tais coisas, faço esses vídeos, mas onde eu procuro refúgio? Na casa de Deus, lendo a Bíblia, buscando a face do Deus Altíssimo e rejeitando ao diabo. Porque o diabo, segundo a Bíblia, o nosso adversário, anda em derredor procurando a quem possa tragar. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tchau, um abraço a todos.